Esse ano já foram 48 mil multas de avanço de sinal só no município de Maringá. Rapaz, é multa, hein? Coloca a reportagem no ar. Aqui não tem acordo. Passou no sinal vermelho, é multa na certa e com razão. Isso porque as estatísticas mostram que o avanço da preferencial em cruzamentos lidera a lista de causas de acidentes registrados esse ano em Maringá. E mesmo sabendo do risco que é óbvio nessa infração, nem todos os motoristas respeitam a sinalização. As pessoas, elas precisam entender que o trânsito ele é composto por pessoas, pelas regras que organizam esse trânsito, e através dessas regras que fazem a mediação do motorista com os outros motoristas, existe uma palavra chamada respeito. Então nós temos placas de sinalização que limitam a velocidade, nós temos placas de sinalização que indicam uma preferencial, assim como temos os semáforos que indicam a sua prioridade de passagem, quando pode e quando não pode. Se existir respeito entre os motoristas, raramente vai acontecer acidente. E quando esse acidente acontecer, ele é por uma situação muito de exceção e geralmente, se as regras de trânsito tiverem sido obedecidas, de baixa gravidade. Quando a gravidade acontece? Quando existe o desrespeito, principalmente quando se desrespeita cruzamentos e o limite de velocidade. A falta de conscientização dos motoristas que dirigem em Maringá é retratada nos números. O balanço da Secretaria de Mobilidade Urbana sobre os tipos de multas mais aplicadas no município nesse ano de 2024 mostra que o avanço no sinal vermelho está no topo da lista. De janeiro até agosto foram emitidas esse tanto aqui de multas por avanço de sinal em Maringá. Quase 50 mil. É muita coisa. Na verdade, é assustador, porque a média foi de 198 infrações por avanço de sinal nesse período. E isso mostra que os números não são só assustadores, são preocupantes. Os acidentes eles acontecem por uma falha no ambiente ou por uma ação humana. A falha no ambiente muitas vezes pode ser uma via mal conservada, uma via mal sinalizada e a ação humana, que é o segundo fator de causa de acidentes, é quando a pessoa, muitas vezes, nós temos hoje a questão do dolo eventual, por exemplo, que é aquela pessoa que bebe e sai dirigir e pode se envolver no acidente que leva uma pessoa a óbito. Nós temos outras figuras dentro dos crimes de trânsito que residem na conduta do motorista, justamente que penalizam com mais força, mais gravemente situações, para tentar fazer com que essas pessoas tenham mais consciência no trânsito. Por quê? Trabalhos de conscientização, principalmente no trânsito, eles não podem durar um mês. Eles têm que ser perenes, eles têm que durar todos os meses. Que sejam campanhas perenes, tratando de cada assunto específico no trânsito, seja o semáforo, seja atravessar na faixa, seja a conduta do pedestre, muitas vezes atravessando a rua, olhando no celular de maneira desatenta, seja o uso do celular, ou seja, nós temos temáticas, nichos dentro do trânsito que precisam ser trabalhados, essas questões de educação trabalhadas o ano todo, e não apenas para que nós possamos ter um trânsito mais organizado e um respeito maior com mais conscientização dos motoristas. Foi por conta de uma infração de trânsito dessa que a jovem Isabelle Cristina dos Santos Félix, de apenas 19 anos, morreu no final de semana em Maringá. Ela estava com o namorado em uma motocicleta atingida por um carro de luxo que avançou no sinal vermelho. Repare nas imagens de câmeras de segurança. Isabelle e o namorado estavam nessa moto. E veja que o semáforo estava verde para eles. O condutor da Porsche fugiu do local sem prestar socorro. Ficou de se apresentar à polícia, mas até agora não apareceu para falar com o delegado e prestar depoimento. Quando nós temos esse tipo de impacto, que é o acidente de trânsito, que é onde uma vida, infelizmente, é ceifada, várias vidas estão envolvidas com isso. Ainda segundo os dados da CEMOB, os meses com maior número de notificações a motoristas por passar no sinal vermelho em Maringá foi em janeiro e março, com mais de 7 mil multas cada. Junho foi o mês que apresentou queda, com 4.900 flagrantes. Nos demais meses, a média se manteve em mais de 5 mil infrações. O Código de Trânsito Brasileiro descreve o avanço de sinal como uma infração gravíssima, com o valor da multa em R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira de habilitação. Nos primeiros 8 meses do ano, a Prefeitura de Maringá arrecadou cerca de 14 milhões em multas só nesse tipo de infração.
Tá aí, 14 milhões em multa que seria para colocar no trânsito ou para fazer uma conscientização, não é? Mas isso acontece em Maringá? Acontece alguma conscientização para você respeitar a faixa de pedestre, para você não furar o sinal vermelho, para você andar pelo limite da via para não levar uma multa, para você respeitar, por exemplo, uma ciclovia? Vem aqui comigo, coloca a tela para mim aqui, ó, do tanto de multa que foi aplicado só nos sinaleiros, tá? Isso aqui não tem nada a ver com... Passou lá com alta velocidade no contorno sul, nas avenidas, é só no sinaleiro. Só em janeiro, ó, 7.335 multas. Só em janeiro, entendeu? E a situação é essa. Isso aqui, só para o povo entender, é onde tem o radar. Porque a gente que está no trânsito do dia a dia, você para num sinaleiro que não tem radar, o que você vê de gente furando o sinal vermelho, é uma vergonha. Motociclista mesmo dá uma olhadinha para cá, dá uma olhadinha para lá, tchum, e vai embora. Então, precisa-se de uma educação para isso não ocorrer, entendeu? Ele vai, por exemplo, o cara fura o sinal vermelho nesse sinaleiro. Aí lá na frente tá fechado e tem um carro na frente dele. Eu vou chegar lá, ele vai estar lá parado atrás do carro. Para que ele furou o outro sinal então? Entendeu? Não tem lógica. Mas parece que eles estão certos. E aí tá aqui. Tem um monte de gente que reclama. Tem alguns motoristas também que falam que tem umas armadilhas, negócio de sinaleiro aí com multa. E o que eles mais indicam é aquele do contorno sul. Por quê? Porque o radar foi colocado no sinaleiro onde o espaço para parar veículo é pequeno. Que é só onde tem a rotatória ali do contorno sul. Então, por exemplo, vem uma carretona bitrem, tá subindo. E aí o sinal vai fechando, só que ela é bitelona, ela é grandona. Aí passa metade da carreta, metade não passou, vai ser multado. E leva a multa mesmo, entendeu? Então, são as situações que acontecem. Mas que é muita multa, é bastante multa, sim.